Você sabia que o Brasil teve seu próprio Homem da Máscara de Ferro? Em 1852, nas frias e úmidas masmorras da fortaleza da Ilha das Cobras, um homem foi trancafiado por ordem direta do imperador. Seu crime? Ninguém sabe. Seu nome? Foi riscado da história, apagado de todos os registros. Mas a parte mais assustadora era o seu rosto, coberto por uma máscara de couro costurada diretamente na pele. O objetivo não era punir, mas apagar completamente sua identidade. Quem era este fantasma? Por que o Império Brasileiro precisava desesperadamente que ele deixasse de existir? Fique comigo, porque esta é a investigação do maior e mais bem guardado segredo do Brasil imperial. Estamos em pleno século XIX, no Brasil governado por Dom Pedro II. Um império jovem, grandioso, mas cheio de contradições profundas. Enquanto a corte no Rio de Janeiro exibia uma fachada de modernidade e progresso, inspirada pela Europa, as masmorras da Ilha das Cobras escondiam os segredos mais sujos e brutais do poder. Era o lugar perfeito para fazer alguém desaparecer. Se você se tornasse um problema para o Império, não era para a cadeia que você ia. Você ia para a Ilha das Cobras para nunca mais ser visto. E foi para lá que levaram o nosso prisioneiro. Um lugar onde a esperança morria na entrada. Os registros oficiais que chegaram até nós são uma bagunça proposital, manchados de tinta e repletos de mentiras óbvias. O pouco que sabemos é que ele era um homem alto e que falava de um jeito estranho, arrastado, talvez por ser estrangeiro ou por causa da própria máscara que sufocava sua voz. A acusação oficial que consta nos poucos papéis que sobraram é vaga e misteriosa. Ocultação de nome e qualidade. Mas a pista mais reveladora vem de uma ordem assinada pelo próprio ministro da Justiça, Eusébio de Queiroz. A ordem era clara: criar uma máscara de couro sob medida para evitar o reconhecimento do prisioneiro. Agora tente imaginar o terror. O cheiro constante de couro úmido misturado ao seu próprio suor, a escuridão permanente, o som abafado da sua respiração. Dia após dia, você perde não só a sua liberdade, mas o seu próprio rosto, a sua identidade. Ao longo dos anos, historiadores e curiosos levantaram algumas teorias para tentar decifrar esse enigma. A primeira, e talvez a mais popular, é que ele era um revolucionário. Mais especificamente, um líder da Revolução Praieira, um movimento que abalou Pernambuco. Seu carisma seria tão grande, sua influência tão perigosa, que mesmo preso ele representava uma ameaça. A máscara seria para impedir que ele inspirasse outros rebeldes. A segunda teoria é que ele era um nobre estrangeiro, um aristocrata europeu que se envolveu em algum escândalo dinástico grave lá na Europa e foi enviado secretamente para o Brasil como parte de um acordo diplomático sujo. O Império Brasileiro teria aceitado guardá-lo para evitar uma crise internacional. Sua identidade precisava ser escondida a todo custo. A terceira teoria é a mais explosiva de todas. E se ele fosse um herdeiro proibido, um filho bastardo de Dom Pedro I, o pai de Pedro II? A existência desse filho poderia desestabilizar toda a linha de sucessão e colocar o trono em risco. A máscara, nesse caso, serviria para esconder a semelhança familiar com os Bragança. Todas essas teorias são plausíveis, mas todas elas parecem incompletas. Há algo que não se encaixa. E se a verdade for ainda mais perturbadora do que qualquer uma dessas hipóteses? E se a resposta não estiver no que o prisioneiro fez, mas em quem ele era? Ou melhor, em quem ele se parecia? Relatos esquecidos de embaixadores da época mencionam um segredo da corte: a existência de um sósia da família imperial trazido da Europa ainda jovem. Sua única função na vida era servir como um duplo, um corpo substituto para proteger o verdadeiro herdeiro de atentados e sequestros, que eram muito comuns na época. Um guarda-costas que se parecia exatamente com o príncipe. Mas algo deu terrivelmente errado. Com o tempo, vivendo a vida de um nobre mesmo que de mentira, o duplo pode ter desenvolvido ambições próprias. Ele pode ter começado a acreditar que merecia o poder. De protetor, ele se tornou a maior ameaça interna ao trono. A máscara, então, não era para que o povo não o reconhecesse.
era para que os próprios funcionários do palácio e da prisão, os guardas, os servos, nunca testemunhassem o segredo ambulante do império. Ele não era uma ameaça externa ao trono. Ele era o segredo mais sujo e perigoso do próprio trono. Então, em 1855, 3 anos depois de sua prisão, os registros simplesmente param. Silêncio absoluto. Nenhuma certidão de óbito. Nenhuma ordem de transferência para outra prisão. Nenhum túmulo identificado. O fantasma da Ilha das Cobras desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, sem nenhuma explicação. O apagamento de sua existência foi tão completo, tão brutalmente eficiente, que quase deu certo. Quase. Este caso prova uma coisa que a gente sempre ouve. A história é escrita pelos vencedores. Mas os fantasmas da verdade, as histórias que tentaram apagar, sempre encontram um jeito de assombrar os arquivos empoeirados e as memórias não contadas. O homem da máscara de couro não é só um mistério. Ele representa todos aqueles que foram silenciados, apagados e esquecidos em nome da razão de Estado. A existência dele nos faz uma pergunta muito incômoda. Em quem mais você deixou de acreditar? Simplesmente porque alguém com poder te disse que essa pessoa nunca existiu. Agora, eu quero saber de você. Na sua teoria, quem era o homem da máscara de couro? Um revolucionário perigoso? Um nobre estrangeiro exilado? Um herdeiro bastardo do trono? Ou o duplo imperial que sabia demais? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Cada palpite, cada ideia, nos ajuda a montar esse quebra-cabeça e nos aproxima da verdade. Se você, assim como eu, acredita que alguns segredos merecem ser desenterrados e trazidos à luz, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. No nosso próximo vídeo, vamos investigar o Diário Cifrado do Cônego, um documento que pode revelar a localização do maior tesouro perdido da história do Brasil. Você não vai querer perder. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada e até a próxima investigação.